Como que nasce essa ideia de ser tapeceiro? Conta um pouco da Então, sua história. é assim, né? Como a gente vem conversando aqui sobre a empresa e tal, como começou e tudo, mas minha família é empreendedora, né? Então, meio que assim, tá no sangue, né? Desde os 11 anos que eu trabalho. Então, com 11 para 12 anos, meu pai já tinha uma loja de móveis que era da minha avó e tal. Então, eles compravam móveis do Sul e revendia aqui em São Paulo. Então, comecei trabalhando lá na Móveis Paineira, que era o nome da loja lá da minha família. E trabalhei muitos anos lá dentro. Então, eu passei por todos os setores, né? Tanto que eu lembro até hoje que eu sofria, cara, de bullying lá na escola, que era o seguinte, eu saía da escola, meu pai falava, primeira coisa, pega a vassoura e varre a porta da loja. Então, imagina, na hora da saída da escola, todo mundo, os amigos, as menininhas passando, isso aqui, putz, eu varrendo a rua. Então, assim, eu sofria muito com isso, mas hoje eu entendo que foi fundamental. Porque eu passei por todos os setores da empresa do meu pai. Então, eu comecei varrendo a calçada, depois comecei limpando a loja, depois eu comecei como estoquista, e aí foi indo, como montador de móveis, depois como motorista, até um dia que eu trabalhei como vendedor, e na época meu pai tinha 10 lojas, e aí eu comecei a trabalhar como gerente. Então, quer dizer, meu pai teve essa visão e me ensinou todos os processos ali da empresa. E até que um dia eu cansei de trabalhar na loja do meu pai. Falei, cara, eu não quero mais pra mim. Aí eu fui trabalhar fora, né? Morei até fora de São Paulo, morei no Guarujá um tempo. Mas aí eu entendi que eu era do comércio já. Eu já tinha muito conhecimento nesse meio, tanto no atendimento ao público, quanto dentro, né, da loja, com estoque, com organização, processo, tudo. Então, trabalhei fora um pouco, até que um dia eu falei, cara, eu quero fazer o meu negócio. Foi onde nasceu a N Formatos, mas não nasceu com esse nome, né? Eu comecei a fabricar puffs, sabe puffzinho quadrado? Sei. Puffzinho simples. Comecei a fabricar puff, vender, comecei a vender para empresas que alugavam puff para evento, comecei a vender para buffets de festa e, cara, comecei a fazer muito puff, muito. Eu até conto essa história para meus funcionários lá hoje, que teve época que saía sangue aqui da cutícula, tanto que eu puxava o couro para esticar e grampear o que a gente fazia, tipo 1000 puffs, assim, por semana, era loucura. Então eu fiz muito puff. E não tinha nome ainda a empresa. E eu comecei a fazer para evento. Então, por exemplo, o cara, eu quero um puff redondo, um puff quadrado, um puff coração. Era uma fábrica de só puff. de puffs, eu quero puffs com uma letra. E aí, conversando, um bate-papo um dia com um amigo, eu falei, cara, não tem o nome a empresa, tal. Ele falou, por que você não põe N formatos? Você faz puff de N formatos? Eu falei, puta, gostei do nome. Então aí começou aí a N Formatos, com fabricação de puffs. E aí, assim, foi indo, né? Só que aí você já tá no meio, então, pô, eu quero fazer um sofá. Aí apareceu gente, puta, eu quero reformar um sofá, reformar um puff. Até o próprio puff que eu vendia, dá pra reformar? Dá, daí foi indo. Então a tapeçaria hoje ela é bem completa, né? Fabricação de estofados sob medida, a gente atende públicos assim diferenciados como restaurantes, então a gente atende. A gente vai chegar lá, são 20 anos de 20 história, anos, né? Começando com puff. E aí, eu quero voltar um pouco nessa relação de você com um público um pouco mais seletivo, porque o público, quando você começa a atender o público de classe mais alta, vamos falar de Alphaville ali, é um público que ele exige uma situação diferente. Quais foram os desafios? Então vamos lá, nós estamos falando de 95? 95? Cara, 95? Não, 2005. 2005. 2005. É que eu comecei a trabalhar com certificação em 95. Não, 2005. Meu Deus do céu. Vai fazer 20 anos agora em junho, julho, se eu não me engano, vai 25 anos. Eu pensei que N Formatos era de Novoa. Novoa Formatos. Muita gente acha que o N é de Novoa, mas não é. Justamente por isso. Pela porque você é uma quantidade empresa de que formatos trabalha que com N formatos de na sofá, área de segmento de tapeçaria. tapeçaria. Bom, vamos lá. Quais eram os desafios, e ainda continuam, para atender esse público quando a gente fala dos famosos, dos ricos e famosos? Porque você é o tapeceiro dos milionários, sabendo? Então, quais são os desafios? O que diferencia você que atende esse público de um tapeceiro
comum, normal? Cara, eu acho que é o Tirando seguinte... aquela combosa da hora que eu pago um pau. aquela combosa lá, ela é meu xodózinho. Eu acho aquele carro mais lindo possível. Ali a gente já fez um monte de coisa, né? Pra ela continuar bonita, ela porque é linda, assim... tem a ver com a tapeçaria, um negócio meio vintage, né? Meio assim, mas... Quem quiser saber da Kombi, entra no Instagram. Mas depois eu vou divulgar. Kombizinha bonita. Enfim... Cara, eu acho que assim, não só na tapeçaria, mas em qualquer ramo de atividade, eu prestava muita atenção nas reclamações. Esse é o grande segredo do negócio. Se o cliente está reclamando, tem uns que falam assim, puta cliente chato, mulher chata, que homem chato, que não sei o quê. E continua trabalhando do jeito dele. E quando você presta atenção na reclamação, o cliente está te dando de bandeja onde você tem que melhorar. Então, a costura não tá legal. Em vez de eu prestar atenção e falar, deixa eu ver se realmente a costura não tá legal, tem gente que fala assim, mulher chata. Não é chata. Calma aí, vamos ver. Aí eu pegava nisso. Tá reclamando da costura? Vamos ver a costura. Realmente, não tá legal. Então, vamos fazer de tudo para melhorar a costura. O sofá o braço tá mole. Sei lá, tô dando exemplos aqui, assim, de bobeira. O braço tá mole. Então, calma aí, por que o braço tá mole? A gente voltou atrás, só tinha 2 parafusos. E se a gente colocar 3? E se a gente colocar 4? E se a gente mudar o tipo de parafuso? Então a gente foi melhorando através das reclamações. E aí... Reclamações essas que não eram dos produtos da tua empresa, eram reclamações do mercado em relação... Reclamação dos meus produtos mesmo, lá em 2006, 2007, que a gente estava no início. Então assim, eu aprendi muito com os próprios erros. Entendi. Então isso... Eu acho que tem a ver também com todo o tempo que eu trabalhei no comércio. Então, meu pai já falava isso, minha avó já falava isso. Então, quando chegou a minha vez de tocar o negócio, eu falei, putz, né? Graças a Deus eu sou o caçula, então eu aprendi muito com os erros do meu irmão, aprendi muito com os erros dos meus primos. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Então, quando eu comecei a pegar mais serviço e começou a entrar, por exemplo, arquiteto. Cara, entrou arquiteto no negócio, decorador, design interiores... eu nem falo que eles são chatos, né? Eles são muito exigentes. Então eu aprendi e aprendo muito com os arquitetos. Porque eles têm uma visão completamente diferente. Às vezes eu tô olhando o sofá como um todo. Eles vão nos detalhes mesmo. Tanto que eu até posto, você deve ter visto lá, sempre eu posto a foto assim, no detalhe. Eu pego uma costura, assim, uma emenda de costura bem bonita, dou uma foto bem zoom, ponho uma lupinha e coloco assim, no detalhe. Porque é isso que chama a atenção dos arquitetos, dos design interiores. Então, eu aprendi isso, cara, com os erros, com as reclamações. E isso é assim, acho que é em qualquer segmento. Né? E quando a gente fala de valor do produto, porque o que acontece? Você na verdade, desenvolve ali um produto de exclusividade. Porque cada produto feito pela N-Formatos é um produto exclusivo. Exclusivo, você não vai encontrar em lugar nenhum. Como que seus clientes, como que eles administram e como eles interpretam o preço do teu trabalho? Porque eu sei que, assim, nossa, que legal, você comercializa em Alphaville, mas eu sei que o povo que tem dinheiro é um povo que espreme até o que não tem. Como que você administra atender a esse público que exige exclusividade, mas que ao mesmo tempo te faz comparação do que há no mercado de luxo, porque esse povo estuda. Como que funciona? Quais são esses desafios quando se trata de valor do seu serviço? Lá atrás eu percebi isso quando eu comecei a sair um pouco do puff, comecei a entrar em sofás residenciais, sob medida e tal, eu já tinha um sonho. Por quê? Eu desenvolvi uma peça, era um sofá simples, 2 lugares e uma chaise, quadradinho, reto e tal. E eu fiz essa peça e comecei a tentar vender para algumas lojas. Então eu como fabricante... B2B lá, uma venda direta. Uma venda para... Um exemplo, eu vendi o sofá a 1.000 para ele vender a 2.000. Minha ideia era essa. Só que eu chegava nessas lojas, o dono da loja falava assim, Daniel, esse mesmo sofá, ou muito parecido, eu pago 500 lá do sul. Então como é que eu vou pagar 1.000 para você? Para eu vender a 2.000, não vai vender. E aí que eu entendi que eu estava brigando com grandes indústrias, com polo moveleiro lá do Rio Grande do Sul, que eles têm taxas mais baixas, eles têm mão de obra mais baixa, matéria-prima mais barata, enfim. Aí eu falei, cara, tem que sair fora disso. Foi aí que eu entendi que eu teria que fazer sofá sob medida. Por quê? Você vai numa loja, tem um sofá de 2 metros, 2,5 e 3. Aí tem 5 tipos de cores.
e 3 tipos de tecido. E é aquilo, é meio engessadão. Agora, se você chegar pra mim e falou, Daniel, lá na minha área gourmet, eu preciso de um sofá de 2,35 m. Ah, opa, aí eu faço. Porque isso você não encontra em loja nenhuma. Ó, lá, de vez em quando a gente vai jogar uma mangueira, então não pode ser o pé de madeira. Tem que ser um pé de alumínio, para não enferrujar e tal. Então, eu entendi que eu fazendo um negócio personalizado, não tem preço. Entendeu? Eu agrego valor de tal forma na peça que o cliente escolhe o pé, escolhe o tecido. Eu tenho uma gama de tecidos enorme. Pode escolher até a madeira. Você quer um sofá de pinos, de cedrinho, enfim, você escolhe tudo do sofá. E aí, isso não tem preço, entendeu? Então aí que eu entendi o quê? Que eu coloquei como meta. Eu não quero vender 10 sofás de R$1.000. Eu quero vender um sofá de 10 mil. Isso eu falo há 15 anos. Minha esposa cansou de ouvir eu falar isso. Mas é verdade. Porque quando eu me liguei se eu fazendo um negócio personalizado era o valor agregado, eu cobrava quanto eu queria, pronto. Aí eu me identifiquei e segui nessa trilha.